pessoal, sejam bem-vindos a mais um Magic Dicas e Truques. Meu nome é Douglas e hoje nós vamos falar sobre alguns recursos pouco utilizados dentro do Datamapper, mas, porém, muito performáticos. Especificamente trabalhando com XMLs. E o primeiro recurso que nós vamos ver é o XML Position Forwarding. O Position Forwarding é um facilitador dentro do desenvolvimento de projeto quando nós precisamos iterar dentro de registros de um XML. Por exemplo, nós temos aqui como exemplos XML de pedido e de itens de pedido. Eu preciso fazer um tratamento desses itens antes de gravar, antes de colocar esses itens no seu destino. Hoje, a gente já faz isso através da técnica de iteração, onde nós lemos toolsets, pode ser XML, e passamos as informações para um outro fluxo através de um call flow. Nesse novo fluxo, nós criamos variáveis que vão receber os valores daquele registro que eu estou iterando como parâmetro. E esse fluxo é chamado para cada registro desse meu XML. Com o Position Forwarding, eu consigo fazer esta mesma iteração, porém, sem precisar criar variáveis, sem precisar criar parâmetros e sem precisar mapeá-los. Com esta técnica, eu consigo ler diretamente do XML o item que eu quero ler, sem parametrizações, sem ter que passar parâmetros. E como que eu faço isso? Bom, isso é muito simples. No fluxo Py, no fluxo chamador, nós vamos criar um datamapper, conforme eu informei agora, que vai ter como source o XML e como destino um call flow. No mapeamento, nós vamos mapear apenas a linha de iteração para dizer ao Magic XPI qual é o nó que eu quero iterar, quais são as informações, quais são os registros dentro daquele datamapper que eu quero passar para o outro fluxo. Então, esse é o único mapeamento que nós vamos fazer. E como é que eu faço para ler esses registros, então, dentro do fluxo chamado? Bom, nós vamos criar um datamapper e vamos colocar um XML no source. Na hora de fazer as configurações, ao invés de nós informarmos o XSD e o XML, nós vamos clicar aqui nesse botãozinho do XML Position Forwarding. E vamos escolher o XSD que está sendo passado no fluxo que foi o chamador. Então aqui a gente vem no nome do fluxo, que é o Position Forwarding, nome do componente, e aí ele vai abrir aqui o XSD. Quando a gente selecionar esse XSD, ele automaticamente vai preencher os campos de XML e de XSD. Abrindo o mapeamento, nós vamos perceber que ele abre a mesma tela, né, da mesma forma como se nós estivéssemos lendo diretamente o XML. Certo? Aqui nós podemos fazer o mapeamento, como eu estou fazendo, e ele tem a inteligência de trazer apenas um item, um registro por vez. Ele veio através do fluxo Py, trouxe um registro, um item daquele pedido. E aqui, desta forma, eu estou lendo este um item que ele trouxe. Eu não preciso me preocupar, ele tem inteligência para saber que é apenas um item e que é aquele item que foi passado do fluxo Py para o fluxo filho. Aí, com essas informações, eu posso trabalhar da maneira que eu quiser, da maneira que eu necessitar. Para exemplificar para vocês, eu vou gravar dentro do banco de dados este cenário aqui de pedido e de itens de pedido. Porém, aqui nos itens do pedido eu não tenho a descrição do produto. Essa descrição vai estar numa tabela de produtos. Por isso que eu estou fazendo o Position Forward. Então, ele vai ler essa descrição e vai gravar na tabela de itens e na tabela de pedido. A tabela de pedido eu estou gravando no primeiro fluxo e os itens eu vou gravar no segundo fluxo.
Então vamos debugar para ver como ele vai se comportar. Coloquei um breakpoint no final e vamos acompanhar agora através do módulo. Então aqui no Magic XP Monitor, ele está fazendo a gravação e já chamou o segundo fluxo. Ele está gravando os itens. Está finalizando agora. E nós vamos avaliar lá no banco de dados para ver se ele realmente gravou tudo ou não. Então, até agora nós tínhamos o pedido 1, 2 e 3. Agora nós temos o pedido 4. Pedido 4. E aqui embaixo, nos itens do pedido, nós temos aqui os itens com a descrição. Ok? Ele funciona da mesma maneira que nós fazíamos antes. Porém, nós não precisamos criar parâmetros. Desta forma, o desenvolvimento vai ficar muito mais rápido, muito mais ágil. É claro, neste nosso exemplo, nós temos poucos itens, poucos parâmetros. Mas, no nosso dia a dia, a gente sabe que nós podemos ter aí um XML com muitas tags, com muita informação. Imagine que você tem um XML que tem dentro dos seus itens 50 ou 60 tags. Você vai ter que criar 50 ou 60 variáveis, vai ter que tipar essas variáveis, vai ter que mapear tudo isso. Dessa forma, fica mais simples e mais ágil todo o desenvolvimento. Bom, a próxima dica que eu tenho para passar aqui é sobre o XML Validation. O XML Validation, ele permite que nós façamos a validação do XML que ele está lendo com o XSD passado. Nós passamos um XSD dentro do Datamapper para que o Magic XPI conheça a estrutura daquele XML que ele vai ler ou que ele vai gravar. Quando nós clicamos aqui nesse checkbox, quando nós marcamos, nós estamos dizendo que nós queremos que ele faça a validação. Então, antes dele fazer a leitura do XML e a gravação no destino, ele vai fazer a validação. Caso tenha algum problema e esse XML não esteja validado, ele não vai executar aquilo que nós configuramos no Datamapper. Ele só vai executar se a validação estiver ok. Para fazer esse exemplo, eu tenho um outro XML aqui. Esse mesmo XML. XML3. E o XSD dele. Eu tenho uma tag aqui chamada itens pedido. Ela chama itens pedido, que é essa tag aqui. Que é a tag principal de cada item. Eu vou mudar a tag do primeiro item para itens pedidos, no plural. Como eu vou pedir para ele fazer a validação, vai ter que me apresentar um erro. Então vamos ver como é que isso acontece e como ele se comporta. Vamos rodar. Vamos acompanhar aqui pelo Magic XP Monitor. Ele iniciou, está fazendo a leitura do XML. E apresentou um erro. Vamos ver qual é esse erro. Ele diz aqui, ó, itens pedidos não é um elemento válido, não está na declaração. Ou seja, não existe um elemento itens pedidos no XSD. Então, ele não executa. Ok? Agora, se nós voltarmos, voltar lá para itens pedido, que é o correto, e vamos executar novamente. Vamos ver agora se vai dar algum erro ou não.
Ele iniciou, está fazendo a leitura e terminou. Agora não teve erro. Eu pedi para ele fazer a validação, ele fez a validação e está tudo ok. Não, o XML ele está batendo com o XSD, está de acordo com o XSD, que é o seu arquivo de estrutura. A próxima dica é sobre o append XML. Okay? Também é algo bem simples, mas muito funcional. Quando eu faço um append dentro de um arquivo, eu estou querendo dizer que eu não quero sobrescrever os dados que tem dentro dele. Eu quero continuar escrevendo dados nele. Se ele já tem 10 linhas, eu vou continuar escrevendo a partir da 11ª. Tá? Para isso que serve o append. Como é que eu configuro isso? Bom, aqui, no exemplo, nós vamos criar um XML, ok? E eu vou dizer que eu quero fazer um append desse XML, ou seja, eu vou inserir várias informações e eu não quero sobrescrever essas informações. Eu quero que essas informações fiquem uma embaixo da outra, uma depois da outra. Então, eu vou fazer um append. Eu marco aqui o checkzinho do append. Nesse exemplo, para ficar bem simples, eu estou lendo da tabela de pedidos, todos os pedidos que tem, e vou gravar um XML novo com todos esses pedidos. A tabela de pedido é essa aqui que a gente acabou de ver, que agora tem 4 pedidos. Ele vai criar um novo XML para a gente aqui nessa pastinha. E aí nós vamos ver. Então, eu disse que o XML vai ser um XML com append. Okay? Então, ele não vai sobrescrever nada. Vamos fazer um teste para ver como ele se comporta. Vamos lá. Acompanhar aqui pelo Magic XP Monitor. Iniciou. Já fez uma vez. São 4 pedidos, né? Fez uma, fez 2, fez 3. Vai fazer a última, 4 vezes. Então, se a gente vir na pastinha, ele criou aqui, ó, append.xml. Abrindo, nós vemos o que? Ó, ele tem um XML novo com 4 pedidos. Pedido 1, pedido 2, pedido 3 e pedido 4. Okay? Eu pedi para ele fazer um append. Eu não vou apagar esse arquivo, eu vou deixar esse arquivo aqui do jeito que ele está. Ok? Vou pedir para ele fazer novamente o append, fazer novamente a criação desse XML, só que dessa vez eu vou pedir para ele não fazer um append. Quando eu não faço append, por padrão ele vai sobrescrever. Então vamos ver o que vai acontecer com essa informação. Então, aqui eu desmarquei o append, ele vai fazer tudo novamente em cima do arquivo que já está criado. Nós vamos acompanhar mais uma vez aqui no Magic XP Monitor. Ele iniciou, já chamou e está gravando os itens. Gravando 1, segundo, terceiro e o 4. Então, vamos abrir novamente o arquivo e ver o que aconteceu. Olha lá, ele gravou apenas o pedido 4 e sobrescreveu tudo. Por quê? Porque não tinha append. Se eu pedir para ele gerar de novo essas informações com append, ele vai criar embaixo desse pedido 4. Okay? Então, o append serve para isso. Quando eu quero gravar um arquivo novo, no caso aqui um novo XML, e eu não quero sobrescrever as informações dele. Eu quero que ele continue
escrevendo dados e não sobrescreva o que eventualmente possa haver. Bom, a última dica de hoje, pessoal, é sobre XML recursivo. Eu tenho um exemplo aqui que é o que nós vamos usar de XML recursivo. XML recursivo é um XML que tem a sua estrutura repetida dentro de si mesmo. Eu criei um exemplo aqui, que é um exemplo de usuário de criação. Então, o pedido 1, num pedido aqui, o pedido 1 foi criado pelo usuário Douglas. Tá? Usuário Douglas, que foi criado aqui dia 12 do 1. Então, o usuário Douglas criou o pedido 1. Porém, o usuário João criou o usuário Douglas. E o usuário Antônio criou o usuário João. O usuário Maria criou o usuário Antônio. E ele vai seguindo essa sequência até que chegue no usuário Ruth, no usuário pai, que no caso aqui é o Joaquim. Percebam que todos os usuários têm a mesma característica e a mesma estrutura. Usuário de criação, usuário e data. Usuário de criação, usuário e data. Isso é um XML recursivo. Você tem a mesma estrutura sendo repetida várias e várias vezes. Então, para exemplificar, eu vou fazer a leitura desses dados e nós vamos enxergar isso em variáveis, ok? Como é que eu faço, então, para configurar um XML recursivo? Bom, lá no Datamapper, na leitura do XML, eu aponto o XSD, aponto o XML, e aqui, nessa configuração de recursividade, eu coloco qual o nível de recursividade. Né? É uma recursividade de 3 níveis, de 4 níveis. Eu preciso avaliar qual é o nível dessa recursividade e colocar aqui. Eu coloquei o nível de recursividade e vou mapear. Percebam aqui que eu vou abrindo ele e ele vai se repetindo. Ok? Então, ele se repete conforme está aqui. São 1, 2, 3, 4, 5. Ok? Então, ele vai se repetindo conforme a recursividade. Se eu tivesse colocado recursividade 10, ele ia aparecer muitos mais aqui. Tá? Então, para a gente ver que ele está pegando de cada tag, eu criei aqui variáveis, né? Usuário e data. Então, usuário 1, 2, 3, 4, 5. Então, o 1 vai pegar daqui, o 2 daqui, e assim sucessivamente. E é assim que nós vamos ver agora no Magic XPI Monitor e aqui no Context View. Então, vamos debugar o XML recursivo. Com um breakpoint aqui. E ele vai fazer a leitura agora. Iniciou. E parou. Vamos ver então aqui se as variáveis foram populadas. Foram. Olha lá. O usuário 1 é o Douglas, o 2 ficou aqui embaixo é o João, o 3 o Antônio, 4 Maria e 5 Joaquim. Ou seja, também é possível trabalhar com XML recursivo dentro do Magic XPI. Basta saber qual é o nível de recursividade dentro do seu XML. Ok, pessoal? Bom, essas foram as dicas de hoje, né? Trabalhando aí com Datamapper e XML, e esses recursos que até então são pouco utilizados, mas como a gente viu, são recursos bem bacanas e que podem influenciar e ajudar no desenvolvimento dos nossos projetos. Caso vocês tenham qualquer dúvida, é só deixar aqui embaixo e nós vamos respondendo aí conforme as dúvidas forem aparecendo. Muito obrigado e até a próxima.